Uma mulher em situação de rua foi ao mercado para pegar alguns produtos que estavam quase vencidos quando encontrou uma menininha abandonada em uma lata de lixo. As pessoas zombaram dela, mas 8 anos depois, um carro de luxo parou em frente à sua casa. Naquele dia, Bárbara acordou cedo em seu lugar apertado que chamava de casa. Ela foi até a loja, onde distribuíam produtos vencidos de graça às quartas-feiras. Bárbara era muito boa em aproveitar essas chances. Um som fraco e estranho vindo das plantas chamou sua atenção. Ela se perguntou se alguém estava lá para proteger a alma inocente que encontrou. Sem pensar 2 vezes, Bárbara se aproximou e descobriu um bebê em um cesto. Isso a deixou completamente sem palavras, paralisada em seus pensamentos. Quem abandonado o bebê ali? Com cuidado, Bárbara pegou o bebê e foi recebida com um gemido e um sorriso. Abaixo do bebê havia uma nota, mas Bárbara não parou para lê-la. Seus instintos a levaram a cuidar das necessidades do bebê primeiro. No caminho de volta para casa, ela correu até a loja, pegou comida para o bebê, uma mamadeira e uma chupeta. Ela estava preocupada com o que as pessoas poderiam pensar, que talvez achassem que ela tinha sequestrado o bebê. O mundo ao seu redor parecia ignorar uma mulher desabrigada com um bebê. Quando chegou em casa, Bárbara trocou a fralda do bebê rapidamente. Felizmente, havia uma fralda no cesto, e ela deu comida ao bebê, que logo caiu no sono calmamente. Em seguida, Bárbara desdobrou a carta para revelar uma mensagem tocante escrita com cuidado. Dizia: "Me perdoe, não consigo mais cuidar da minha filha. Estou sem forças e recursos." A carta não estava assinada e não dava nenhuma pista sobre quem era o bebê ou de onde veio. Bárbara se sentiu sobrecarregada e afundou no sofá, lutando com a gravidade da descoberta. Seu coração batia mais rápido e muitos pensamentos a invadiram. Deveria chamar as autoridades, talvez levar a criança para um lugar seguro, como um orfanato? Ou ousaria abraçar essa chance inesperada de ser mãe? Talvez fosse um presente do destino. Bárbara decidiu arriscar. O bebê era irresistível, emanando a doçura da inocência da infância. Os sorrisos pareciam genuínos e serenos. Bárbara chamou a menina de Emanuela. A presença da menina trouxe uma nova perspectiva de vida a Bárbara e reavivou sua esperança de ser mãe, algo que parecia impossível. No dia seguinte, enquanto Emanuela dormia, Bárbara correu até a loja de descontos mais próxima e comprou com cuidado roupas de bebê usadas, fraldas e até uma pequena banheira. Naquela noite, com o fogão aquecendo sua modesta casa, Bárbara deu um banho na bebê. A emoção a invadiu ao sentir o toque suave das mãozinhas e pezinhos minúsculos de Manuela, a água morna respingando enquanto ela a lavava com carinho. A pequena parecia ter cerca de 6 meses, conseguia se sentar um pouco e ria alegremente. Bárbara cantarolava canções de ninar para ela. Quando Emanuela finalmente dormiu, Bárbara se pegou refletindo sobre seu próprio passado. Para ser sincera, a infância de Bárbara não conheceu alegrias, mal se qualificava como uma infância. Bárbara passou por tempos difíceis quando era pequena. Ela morava em um lugar chamado orfanato, porque sua família não podia cuidar dela. Ela se lembra de sua mãe tendo problemas com bebidas e de seu padrasto sendo muito cruel. As pessoas do bairro ficaram preocupadas com ela e a levaram para o orfanato quando ela tinha apenas 3 anos. A vida no orfanato não foi fácil, mas pelo menos ela tinha comida e um lugar para dormir. Bárbara era uma boa aluna e os adultos que cuidavam dela gostavam muito dela. Mas algumas crianças ficavam com ciúmes e a tratavam mal, achando que ela iria contar coisas ruins sobre elas. Bárbara não gostava do orfanato e ficava contando os dias até poder sair de lá. Ela não se sentia muito bem consigo mesma, achava que era magra demais e sempre com fome. Ela tinha cabelos vermelhos brilhantes e sardas no rosto, e algumas pessoas zombavam dela por causa disso. Mesmo quando alguém dizia que seu cabelo brilhava como o sol, Bárbara não gostava, porque estava cansada de ser zoada por ser ruiva. Quando finalmente saiu do orfanato, Bárbara ganhou uma casa pequena nos arredores da cidade. Ela precisava encontrar um trabalho, mas era difícil porque não tinha muita escolaridade. Mas ela não desistiu
e, com esforço, conseguiu um emprego em um café, onde conheceu um homem chamado George. Eles se apaixonaram e casaram. Mesmo que George não fosse rico, ele era muito habilidoso e transformou a casinha de Bárbara em um lugar aconchegante. Eles eram muito felizes juntos. Bárbara estava muito feliz porque estava esperando um bebê e fazia planos felizes para o futuro. Mas um dia, seu marido George saiu de casa e não voltou. Ela ficou preocupada e tentou ligar para ele várias vezes, mas ele não atendia o telefone. Ela ficou com medo de que algo ruim tivesse acontecido. Então, ela ligou para a polícia e os hospitais para saber sobre George, mas recebeu uma notícia muito triste. Ele teve um acidente de carro e não sobreviveu. Depois disso, Bárbara ficou muito triste e passou por momentos difíceis. Cerca de um mês depois do enterro de George, ela perdeu o bebê que estava esperando. Ficou muito doente e teve que ficar várias semanas no hospital. Os médicos disseram que, por causa de sua saúde, ela não poderia ter mais filhos no futuro. Quando finalmente saiu do hospital, Bárbara voltou para sua casa, mas encontrou uma cena muito triste. Sua casa tinha pegado fogo e tudo dentro dela tinha sido destruído, inclusive suas lembranças e coisas pessoais. Ela ficou sem ter onde morar. Ela pediu ajuda para as autoridades, mas disseram que, como a casa era dela e o incêndio foi causado por um erro, não podiam ajudá-la. Bárbara não tinha parentes ou amigos que pudessem ajudá-la. Ela até tentou voltar a trabalhar no café onde costumava trabalhar, mas o dono do café não a aceitou de volta. Ela se viu sem ter para onde ir, andando pelas ruas, se sentindo sozinha e perdida. Ela olhava para as pessoas indo e vindo e sentia inveja delas, porque parecia que tinham suas vidas organizadas. À noite, ela dormia em bancos públicos e pedia dinheiro na rua. Ela também tentava esquecer sua tristeza bebendo álcool. Em um dia, ela teve um sonho em que seu marido George apareceu e a repreendeu, dizendo para não desistir. Quando acordou, estava molhada pela chuva e decidiu parar de beber álcool. Bárbara encontrou uma casa vazia nos arredores da cidade e pediu ajuda a algumas pessoas para conseguir coisas básicas para viver lá. Ela consertou a casa e começou a trabalhar duro para melhorar sua situação. Logo, conseguiu um emprego como faxineira em um conjunto habitacional próximo, o que lhe deu um salário para se sustentar. Ela ainda sentia falta de George e sonhava muito em ser mãe, mas sua saúde não permitia. Ela pensou em adoção, mas parecia muito difícil. Porém, ela mantinha uma foto de George como um amuleto de proteção e sonhava com um futuro melhor. Bárbara estava muito decidida a cuidar da Emanuela, não importa o que acontecesse. Ela não queria de jeito nenhum mandar a Emanuela para um orfanato. Bárbara pensou: vou cuidar dela com todo o meu amor e garantir que ela esteja segura, mesmo que isso signifique passar por tempos difíceis. Mas como vou conseguir os documentos dela da maneira certa? Não podemos seguir em frente sem eles. No outro dia, Bárbara se vestiu com suas melhores roupas e levou a pequena Emanuela até a tutela. Com lágrimas nos olhos, ela pediu: por favor, me ajudem. Esta é a minha filha Emanuela. Tem apenas 6 meses e eu preciso registrá-la e obter uma certidão de nascimento para ela. Os funcionários ficaram muito surpresos e perguntaram: como é possível que você não tenha tido o bebê em um hospital e não tenha registrado o nascimento dela? Isso não é algo comum nos dias de hoje. Bárbara respondeu com muita determinação: não, ninguém me registrou. Eu não tinha um lugar para morar e acabei dando à luz na rua. Isso pode não ser algo comum, mas é o que aconteceu comigo. Agora tenho um lugar para viver e quero criar a minha filha do jeito certo, mas ela precisa de documentos para ter uma vida boa. Depois de uma breve conversa, os funcionários decidiram ajudar a Bárbara. Eles ficaram impressionados porque ela estava bem vestida e não parecia estar usando drogas. Eles também perceberam o quanto Bárbara cuidava de Emanuela, segurando os documentos e a abraçando com carinho. Isso trouxe alegria ao coração de Bárbara. Ela sentiu que alguém estava a guiando e não havia outra explicação. A vida de Bárbara recomeçou. Todos os dias, de manhã cedinho, ela saía para trabalhar e cuidar da Emanuela, que estava na sua cesta. Às vezes, a bebê dormia,
Outras vezes ficava acordada e conversava. Se Emanuela chorava, Bárbara parava o que estava fazendo e ia correndo à loja mais próxima para atender às necessidades dela. Era um trabalho cansativo, mas um simples choro da Emanuela a deixava cheia de energia. O ano passou voando, cheio de cuidados e trabalho, e alguns vizinhos e amigos ajudaram. As pessoas perceberam a menina, mas não se lembraram de ver sinais de que Bárbara estava grávida. Algumas delas brincavam com Bárbara e perguntavam de onde veio a menininha. "Nós nunca te vimos grávida", diziam com um sorriso. Bárbara respondia rindo: "Bem, talvez minha aparência tenha escondido minha gravidez, mas essa é minha filha, de corpo e alma." Com o passar dos anos, Emanuela cresceu como uma garotinha muito curiosa. Ela adorava livros e costumava ajudar Bárbara com as tarefas em sua casa simples. Quando o verão se transformou em outono, Emanuela se preparava para seu primeiro dia na escola. Bárbara, que sempre estava disposta a aceitar trabalhos temporários para ajudar a família, trabalhava em diferentes tarefas, como vender vegetais frescos do jardim ou fazer a limpeza das casas vizinhas. Tudo isso para garantir que Emanuela se sentisse bem na escola. Emanuela estava pronta para a escola com seu uniforme novo e uma mochila brilhante, o que fez os olhos de Bárbara se encherem de lágrimas. Ela pensou: essa é uma das melhores coisas de ser mãe. Ela sentiu uma grande gratidão, como se ninguém tivesse procurado por Emanuela antes. Era como se ela estivesse destinada a estar com Bárbara. Numa tarde ensolarada, Emanuela voltou para casa com uma expressão travessa e misteriosa. Com alguma hesitação, ela começou a falar: "Mamãe, tenho algo para te mostrar, mas não tenho certeza de como você vai reagir." Os olhos de Bárbara se voltaram para o corredor, onde o casaco de Emanuela ainda estava pendurado. Bárbara, brincando com a situação, disse: "Vamos lá, então. Estou curiosa para ver o que você tem aí." Emanuela revelou cuidadosamente um gatinho magro e cinza que estava escondido embaixo do casaco. Seus olhos grandes estavam cheios de curiosidade e um pouco de medo, enquanto o gatinho emitia um miado suave e triste. Emanuela estava cheia de emoção e seus olhos brilhavam. Ela explicou: "Os meninos encontraram este gatinho perto da escola e estavam sendo maus com ele. Um deles até amarrou uma lata em sua cauda. Eu não podia deixar isso acontecer. Posso ficar com ele, mamãe? Por favor?" Bárbara, orgulhosa do coração bondoso de Emanuela, abraçou o gatinho com carinho, sentindo os batimentos suaves de seu coração. Ela respondeu com alegria: "Claro que pode, querida. Você fez algo maravilhoso hoje. Esse gatinho precisa de um nome." Com olhos brilhantes, como os da mãe, Emanuela declarou: "Vamos chamá-lo de Clementino. Ele será nosso pequeno herói." Enquanto recebiam o gatinho com um pouco de leite morno, o gatinho se aconchegava e ronronava de gratidão, sentindo-se seguro e confortável nos braços de Emanuela. "Agora, ele pode descansar, Clementino", sussurrou Emanuela, acariciando suavemente o pelo do gatinho. "Ele está em casa, e um dia será nosso valente caçador de ratos." Quando Bárbara sugeriu que era hora de almoçar, Emanuela colocou um dedo suave nos lábios e disse: "Só mais um pouquinho, mamãe. Deixe Clementino sonhar." Olhando para Clementino, que dormia tranquilamente em seu colo, Emanuela murmurou: "Clementino está sonhando e encontrou conforto. Ele pode ficar aqui por mais um tempo." Bárbara sorriu com amor enquanto acariciava o cabelo de Emanuela. Ela disse com carinho: "Claro, querida, leve o tempo que precisar. Sempre podemos esquentar a comida depois." A vida deles agora tinha uma nova alegria chamada Clementino, que preenchia a casa com brincadeiras e o som de seu ronronar. Numa noite agradável, enquanto o cheiro de uma refeição recém-preparada se espalhava pela cozinha, a atenção de Bárbara foi desviada. Uma fila de carros, que pareciam não pertencer à vizinhança, estava parada em frente à casa. O carro mais impressionante de todos pertencia a um homem que saiu e bateu levemente na janela antes de se aproximar da porta com cuidado. E então, Andrés apareceu, e o coração de Bárbara começou a bater rápido. A silhueta dele lembrava muito George.
o marido falecido de Bárbara. O homem, percebendo a apreensão de Bárbara, começou a se apresentar. Você é Bárbara, certo? Eu sou Victor, o pai biológico de Emanuela. Posso entrar? Temos algumas coisas para discutir. Minha posição é minha, significa que a maneira como vejo as coisas é única para mim. Algum tempo depois, em um domingo frio com flocos de neve no céu, Bárbara e Emanuela estavam do lado de fora se divertindo, fazendo um boneco de neve e rindo juntas. De repente, um carro desconhecido se aproximou trazendo presentes e uma árvore de Natal linda. Em vez de cumprimentá-lo com alegria, Bárbara não ficou contente e disse palavras pouco amigáveis, questionando por que ele estava ali novamente. Mesmo com essa atitude fria, o visitante os cumprimentou calorosamente, trazendo presentes como se fosse um conto de fadas de inverno. Eles começaram a decorar o boneco de neve e Emanuela ficou muito feliz. O convidado parecia ser habilidoso em fazer isso. Depois, eles almoçaram juntos e o convidado elogiou a comida. No entanto, Bárbara estava pensativa e preocupada sobre a verdadeira razão da visita. Após o almoço, o visitante entregou presentes que deixaram Emanuela muito contente. Quando entregou uma caixa vermelha para Bárbara, ela recusou, sabendo que ele queria falar sobre algo importante. O visitante pediu que decorassem a árvore de Natal juntos para não entristecer Emanuela, mas Bárbara pediu que ele fosse embora. Antes de partir, o visitante explicou que precisava ter uma conversa longa com Bárbara, e eles concordaram em fazê-lo. Assim, continuaram a decorar a árvore de Natal. Emanuela queria contar a novidade para sua amiga Rebeca, mas só depois de Andrés dar permissão. E após algum tempo, todos se sentiram mais à vontade. Depois do jantar, o visitante contou sua história. Ele se chamava Vitor Monteiro e era filho de uma pessoa rica. Ele teve uma vida boa, mas sua relação com sua mãe sempre foi difícil. Quando estava na faculdade, conheceu Paulina, de quem se apaixonou. No entanto, seus pais não aprovaram o relacionamento. Antes de seu casamento, Paulina desapareceu misteriosamente e Vitor passou anos procurando por ela. Recentemente, sua mãe ficou gravemente doente e revelou a verdade sobre o que aconteceu com Paulina. Vitor descobriu que Paulina tinha tido um filho dele, mas a criança desapareceu logo depois de nascer, o que o deixou desesperado. Agora, ele estava lá para esclarecer tudo e, se possível, se reconectar com a filha de Paulina, Manuela, pois achava que Manuela poderia ser sua filha. Ele queria fazer um teste para ter certeza. Bárbara estava assustada, mas Vitor assegurou que não estava tentando tirar Manuela dela. Apenas queria conhecer sua filha e ajudar no cuidado dela, se fosse o caso. Percebo o quão desafiadora é a sua vida ao crescer nessas circunstâncias. Por favor, não se afaste. É um pedido sincero. Assim como a chegada de uma filha à minha vida representa uma luz de esperança no meio da cidade. Então, por favor, não me negue isso. Bárbara ouviu atentamente, sem interromper, e ficou surpresa com a maneira como o destino de Paulina, que estava em uma situação difícil, se entrelaçou com o dela. Ela sentiu uma profunda compaixão por essa mulher quebrada, pois ela não tinha culpa alguma. Há algum tempo, ela estendeu a mão como amiga. Além disso, Bárbara não era tão malévola como parecia à primeira vista, já que não tinha conhecimento das circunstâncias. Ela o tratou com firmeza e o rejeitou no primeiro encontro. Respondeu de forma amena. Peço desculpas, pois não estava ciente de todos os detalhes. Se tudo for verdade, estou disposta a realizar o teste genético. No entanto, por favor, compreenda que não roubei o bebê. Encontrei-o em uma cesta e fiquei extremamente feliz. Não queria encaminhá-lo para um orfanato, pois eu mesma sou órfã e sei o quão difícil e ruim é lá. Após um aborto espontâneo, não tive a alegria de ter filhos, então fiquei contente em encontrar uma filha. Reconheço que nossa vida não é luxuosa, mas tento comprar coisas novas para ela, mesmo que não sejam caras. Trabalho como faxineira e vendo vegetais do meu jardim na feira em prol da minha filha. Nem sempre vivi na pobreza, pois tive um marido amado, George, e uma casa que era nossa. Mas Nicolás não permaneceu por um longo período em uma cidade que ele não conhecia, e logo voltou ao seu lar. Dessa forma, ficou claro que o marido George fora criado apenas por meu pai,
e eles enfrentaram dificuldades para sobreviver. Enquanto isso, minha mãe uniu-se a um milionário, tornando-se meu padrasto. Ao tomar conhecimento disso, fiquei enfurecido. Não consigo perdoar minha mãe por não ter ajudado seu outro filho. Ela nunca me confidenciou nada. Como pode ter um coração tão inabalável a ponto de causar tanto dano e arruinar múltiplas vidas de uma só vez? Cada dia, ela desfruta de uma vida bela e boa, sem se importar se seu próprio sangue padece de fome. Não seria mais simples ela comunicar-se, ser compassiva e humana? Ela confessou que me tratou com extrema frieza durante minha infância, pois eu era um constante lembrete de seu erro. Agora, porém, ela enfrenta o câncer e sua vida tem prazo contado em meses. Então, qual é a lógica de culpá-la? Acredito que isso seja sua punição por tudo o que cometeu. Bárbara ficou impactada, lágrimas escorriam por seu rosto e ela não conseguiu articular uma única palavra. Olhou para Victor e recordou George. Parecia que ele estava diante dela, vivo. Estendeu a mão, desejando que ele a abraçasse, que a confortasse como costumava fazer, acariciando seus cabelos ruivos e sussurrando: "Você é meu raio de sol." No final da tarde, quando Emanuela já havia adormecido, Bárbara pegou o presente de Victor entre suas mãos. Ela o desembrulhou com todo o cuidado e ficou atônita. Nele, encontrava-se um deslumbrante vestido verde-menta, confeccionado com um material macio e agradável. Bárbara não resistiu e experimentou-o. Olhou-se no espelho e admirou-se. Ele realçava seus olhos verdes e ajustava-se perfeitamente à sua figura. Deu algumas voltas sonhadoras diante do espelho e depois o retirou suspirando. "É um vestido lindo, mas onde eu o usaria? Limpando pátios ou lavando entradas? Ah, meu destino infeliz." Entretanto, seu coração se aqueceu, pois Victor preocupou-se com ela, não apenas com sua filha. Ela havia esquecido como era receber a atenção de um homem e sentiu-se ingrata. Não chegou nem a agradecer. Victor realizou o teste genético e confirmou que Emanuela era sua filha. A partir desse instante, as vidas de Bárbara e Emanuela sofreram uma transformação, tornando-se um belo conto de fadas. Victor adquiriu um apartamento bem equipado especialmente para sua filha e Bárbara mudou-se para lá com ela. Não atuava mais como faxineira. Victor a transformou em sua secretária na empresa. No entanto, antes disso, como um contador de histórias ou mágico, ele trabalhou na transformação de Bárbara e a levou a um salão de beleza, instruindo as moças: "Façam com que ela brilhe como a estrela mais radiante." A vida sorria para Bárbara e sua filha, e os momentos difíceis do passado desvaneciam lentamente sob a luz desse amor e cuidado. Queridas senhoras, sua missão é proporcionar a esta mulher as sensações mais agradáveis possíveis e satisfazer todos os seus desejos. Oh, meandros, talvez seja apropriado revelar a verdade a ela. Victor tomou sua mão, olhou nos olhos dela e disse com carinho: "Bárbara, escute, nossos destinos se entrelaçaram de forma tão intensa, e Emanuela os uniu de modo inextricável. Como se sentiria se nos tornássemos uma única família? Não faria diferença. Acredito que Emanuela também não se importaria. O que acha? Não queremos forçá-la, mas realmente desejamos criar nossa filha juntos. Sentimos tanto a falta dela e contamos os segundos até nosso próximo encontro." A mulher ficou imobilizada, suas pernas tremiam. Sentia uma forte afinidade por Victor, que se assemelhava muito ao seu falecido marido e, como pessoa, era excelente, generoso e carinhoso. Era o tipo de marido com o qual qualquer pessoa poderia sonhar. Tudo estava acontecendo de forma inacreditável para ela. Com voz trêmula, respondeu: "Estou de acordo. Vamos tentar. Apenas precisamos encontrar uma maneira de preparar nossa filha. Não consigo imaginar como explicar tudo a ela." Victor respondeu: "Acredito em dizer sempre a verdade a todos. Portanto, devemos ser diretos. Emanuela é inteligente e creio que ela compreenderá." À noite, após o jantar, Victor finalmente reuniu coragem e se aproximou de Emanuela, que estava fazendo sua lição de casa diligentemente, e disse a ela: "Emanuela, precisamos conversar. Sua mãe e eu decidimos nos casar porque eu sou seu verdadeiro pai.
Nos amamos e queremos cuidar de você juntos. Afinal, você é nossa querida filha. Como se sente a respeito?" Com a respiração contida, Bárbara observou Emanuela, seu coração batendo de apreensão. A revelação abalaria o mundo que ela havia construído com tanto cuidado para sua filha, mas, em vez de lágrimas ou confusão, o rosto de Emanuela se iluminou como o sol da manhã. Ela se lançou nos braços de Vítor, exclamando: "Eu já suspeitava disso. Você é uma alma gentil por trás dessa fachada encantadora, não é? Isso significa que somos como as famílias dos contos de fadas, reunidas à lareira, com risos sinceros e calorosos." "Exatamente", sussurrou ele, depositando um doce beijo na testa dela. "Amanhã, meu amor, você conhecerá um avô que viajou pelo mundo e que contará histórias de suas aventuras. Tenho certeza de que vai adorar." "Você vai adorar." Bárbara observou como seus medos se dissipavam, ostentando um sorriso tão caloroso quanto o verão. "Está tudo bem. Encontramos uma nova família", cantarolou com as mãos lavadas e prontas para a mesa. Assim que terminaram as lições, ela sugeriu uma emocionante partida de bingo. A sala ecoou com risadas à medida que todos expressavam seu entusiasmo. O coração da casa estava na mesa de jantar, unidos em uma felicidade recém-descoberta. Para Bárbara, parecia que tinha sido transportada de volta a um tempo em que a vida era mais simples e doce. O peso das tristezas passadas parecia ter se dissipado, substituído pela euforia do presente. Agora, o mundo tinha a promessa de cores mais vibrantes e Bárbara se regozijava na harmonia recém-encontrada. Emanuela, agora frequentando uma prestigiada escola com foco no domínio do inglês, brilhava com seu potencial evidente em cada conquista. Bárbara encontrou seu caminho, fazendo a transição para seu novo papel sem problemas, embora os primeiros dias tenham sido preenchidos com uma montanha de papelada e deslizes ocasionais. Finalmente, ela floresceu, tornando-se um ativo indispensável. Todas as noites, Vítor corria para casa, atraído pelo encanto de uma família amorosa e pelos aromas tentadores de uma refeição caseira. Bárbara era o alicerce da felicidade recém-descoberta. Sua paciência e graça eram uma luz orientadora. Tarde da noite, nos momentos silenciosos, ela enviava agradecimentos em silêncio a George. "Obrigada, meu amor", falava baixinho para as estrelas, "por cuidar de mim e guiar Vítor para garantir que o amor sempre encontrasse o caminho de casa." Pessoal, para quem tem interesse em cuidar da pele, experimente a beleza renovada da sua pele com a incrível rosa mosqueta amazônica. Esse sérum é a chave para uma pele revitalizada, combatendo rugas, proporcionando hidratação e sustentação e estimulando a renovação diária da sua pele. Redescubra sua autoestima com o poder da Amazônia concentrado em um único produto. Para quem quer mais informações, vou deixar o link no primeiro comentário. Se você gostou da história, inscreva-se no canal e deixe seu like e me diga de qual cidade você está me assistindo. E te convido a assistir essa história que está aparecendo em sua tela. Com certeza também vai emocionar você. Fico por aqui e até a próxima.